Números 26, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu, juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Repita comigo: a descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Só até aí você pode se sentar. Depois em casa você leia o capítulo 16 do livro de Números. Capítulo 16 nos mostra a rebelião de Corá. Corá se levanta contra Moisés, acompanhado de Datã e Abirão. Corá questiona a santidade, no sentido de separação, a escolha de Moisés. Ele questiona a liderança de Moisés. Ele diz que toda a congregação é santa, toda a congregação é separada, e ele não via razão para que Moisés fosse, entre aspas, privilegiado. Ele chega a questionar a vontade de Deus e a direção de Deus em relação à saída do Egito e ao momento que eles viviam ainda como peregrinos no deserto. Ele diz que não faz sentido eles estarem sofrendo ali. Ele chega a dizer que no Egito eles tinham condições melhores. Ele não só questiona a liderança de Moisés, mas questiona também o sacerdócio de Arão, a escolha de Arão como sacerdote sobre Israel. A Bíblia fala, e o capítulo 16, ele nos mostra que essa rebelião de Corá, ela inflama de uma maneira tão grande no meio do povo de Israel, que mesmo depois do juízo de Deus a Corá, o povo de Israel ainda questiona e ainda reclama de algumas posições e de alguns direcionamentos dados por Deus a Moisés. No capítulo 16, é dentro desse contexto que a gente tem o episódio da vara de Arão que floresceu, e todos nós sabemos que a vara de Arão floresceu para provar que o sacerdócio de Arão era uma escolha divina, era uma escolha de Deus. E esse episódio da vara florescendo acontece depois do castigo, ou seja, no castigo já era para cessar qualquer tipo de rebelião, mas a rebelião ela estava tão entranhada que mesmo depois do castigo, mesmo depois que a terra se abriu e engoliu esses homens que provocaram essa rebelião, o povo ainda vivia esse sentimento rebelde. Mas eu quero te chamar a atenção para o fato, depois em casa você leia o capítulo 16, estude sobre isso, porque existem muitas aplicações práticas. Eu mesmo já preguei algumas vezes acerca dos episódios narrados pelo capítulo 16 de Números, mas eu quero te chamar a atenção nessa manhã para o fato de que a terra abriu, porque Moisés, diante de tudo aquilo, ele clama ao Senhor e ele diz: se eu estiver errado, vocês vão sobreviver, agora se eu estiver certo, a terra vai se abrir e vai engolir vocês. E Deus, provando que Moisés estava certo, porque ele havia ouvido Deus, ele então abre a terra e engole Corá e aproximadamente 250 homens que estavam ali junto com Corá, fazendo coro, né, e fortalecendo esse sentimento rebelde. Mas eu te chamo a atenção para o fato de que o texto bíblico nos mostra que a terra engole Corá, engole sua casa, engole os seus. E dentro também de uma realidade do Antigo Testamento, dentro do contexto histórico, normalmente quando Deus ele fazia ou imperava ou operava juízo sobre a vida de alguém, sua família, seus descendentes, todos eram também tocados. Todos eles eram também envolvidos nesse juízo de Deus. Nós temos, por exemplo, o episódio vivido por Acã, logo depois que o povo de Israel conquista Jericó. E Acã, ele desobedece, porque a ordem era conquistar Jericó e não pegar despojo algum da cidade vencida. E Acã, ele pega
parte desses despojos e esconde em sua tenda, e a Bíblia diz que o povo de Israel depois vence peleja contra a cidade de Ai, acaba sendo derrotado. Josué vai orar e buscar em Deus o porquê, e Deus diz: tem uma capa escondida. E aí então Acã é exposto, e a Bíblia diz que o juízo vem sobre Acã e sobre a sua família toda. E eu acredito de verdade que o juízo foi imposto à família de Acã porque a família toda estava envolvida. Eu acredito que o juízo foi imposto sobre a família de Acã porque havia, de alguma maneira, uma concordância, não necessariamente ao episódio, à situação isolada, mas talvez ao sentimento. Sabe aquela esperteza? O meu pai é esperto, eu sou também. O meu pai passa os outros para trás, eu também passo. Não necessariamente naquele episódio todo mundo ficou sabendo, mas acredito que esse sentimento era comum a toda a família, e quando o juízo vem sobre todos. Mas aqui em Corá, o texto que a gente leu, né, porque o episódio acontece em Números capítulo 16, mas o texto que a gente leu, e a gente já está no capítulo 26, no versículo 10, diz: contudo a terra se abriu, ou melhor, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. Porém, a descendência de Corá não desapareceu por completo. E a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero liberar sobre a tua vida na manhã desse dia, é que toda sentença, toda palavra de maldição, toda maldição hereditária, tudo aquilo que você carrega no teu sentimento, no teu pensamento, tudo aquilo que você enxerga como inevitável, porque afinal de contas, meu avô viveu isso, meu pai viveu isso, eu vou viver isso também, as pessoas da minha família vivem isso, eu vou viver isso também, as pessoas do meu bairro vivem isso, eu vou viver isso também. Ser carioca significa viver isso, ser brasileiro significa viver isso. Eu não sou melhor do que os outros, então se aconteceu com os outros, vai acontecer comigo. Sabe esse pensamento, sabe esse sentimento? Deus hoje está liberando uma unção e vai ser quebrado na autoridade que há no nome de Jesus, porque Deus cuida de você e Ele sabe das particularidades, da intimidade, do desejo profundo do teu coração. Você não é aquilo que dizem que você é, você não é fruto do meio, porque eita, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus te encontrou, te separou, te escolheu, e você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Oh meu Deus! A terra abriu a sua boca, engoliu Corá, engoliu os 250 seguidores, porém, segura na mão do seu irmão, diga: porém, você não vai ser atingido. Aleluia. Essa palavra está queimando no meu coração, queridos. Porque nesses dias eu tenho percebido pessoas vivendo de cabeça baixa, como massa de manobra, influenciadas, seguindo o conselho, seguindo a proposta, seguindo a intimidação, seguindo a imposição. Gente que não tem poder de debate, não tem poder de diálogo, gente que não tem identidade, gente que não se posiciona, porque afinal de contas eu estou cercado por olhares que me intimidam. Essa é a realidade da nossa nação, essa é a realidade do mundo. Tem sempre alguém que é influente, e hoje é o dia, é o momento, é o tempo dos influenciadores. Então tem aquele que influencia e tem aquele povão que segue, e aí fica repostando e repassando algo que não conferiu, algo que não ouviu, algo que não recebeu. Mas fulano disse, mas quem é fulano para impor isso sobre a tua vida? Eu quero profetizar que hoje Deus abre um canal direto com o trono da glória, e você não vai reproduzir aquilo que qualquer um fala, você vai reproduzir o céu. Você pode ouvir Deus, Ele é o teu Pai, você vai viver e fazer aquilo que é desejo não do coração do
do homem, mas do coração do Pai. Oh meu Deus. Pergunta para o teu irmão, no Facebook você segue a quem? Pergunta para ele, no Instagram você segue a quem? Você gasta tempo ouvindo quem? Sabe aquela canção, missionário R.R. Soares canta sempre na abertura do programa dele? Olha para o teu irmão e diga, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Se alguém falar algo que Jesus Cristo está falando, eu ouço. Que Deus nos dê, sabe, essa sensibilidade. Que Deus nos dê esse filtro. Sabe por quê? Porque senão todo mundo morreria. Mas Deus mostra aqui em sua palavra que não é bem assim. Eu estava recebendo e meditando nessa palavra, o Espírito Santo estava me fazendo lembrar de outros textos. Eu vou citar aqui, vou ler alguns. Você não se preocupe em abrir, mas se você quiser guardar a referência, guarda para depois você estudar com calma. Ezequiel 18:20, por exemplo, diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Você entende isso? Não interessa se seu pai foi, Deus hoje quebra, sabe, essa maldição hereditária, isso que foi passando de pai para filho. Meu pai morreu do coração, vou morrer do coração, não. Deus é Deus na tua vida. Meu pai foi um viciado, eu vou ser um viciado também, não. Deus é Deus na tua vida. O casamento da minha mãe não deu em nada, o meu casamento também não vai dar em nada. Deus é Deus na tua vida. Toda prostituição está sendo quebrada agora, todo vício do álcool está sendo quebrado agora, toda doença biologicamente transmitida de pai para filho está sendo quebrada agora, toda influência, eu fui oferecido lá na macumba, não tem jeito para minha vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus livra, Deus quebra, Deus anula agora. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fala de novo para o teu irmão, diga, porém você não vai morrer. Tem um porém na tua história. Tem um porém. Meu bisavô, meu avô, meu pai, porém eu não. Bata no teu peito e diga, eu não. Romanos capítulo 8, verso 1. Quem é que conhece esse texto aí? Levanta a mão, dá uma glória a Deus. Então olha para o teu irmão e repita, portanto, agora nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só quem está em Cristo Jesus, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Faça um barulho de adoração aí, em nome de Jesus, irmão. Nenhuma condenação a mais. Porque eu nasci nesse lugar, então eu estou condenado a viver dessa maneira. Há poder no sangue de Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Olha para o teu irmão e diga para ele, você não imagina que Deus vai fazer. Oh meu Deus. Para correr, repita comigo, eu não vou morrer. A gente vai morrer na hora que Deus quiser. Não é porque o nosso pai, não é porque o nosso avô, não é porque eu nasci nesse lugar, não. Agora, tem um segundo mistério aí. Não morrendo, preciso viver. Ué, pastor, não entendi. Fácil. Porque tem gente que não morreu, mas está vivendo como morto. Tem gente que não morreu, mas não sonha mais. Tem gente que não morreu, não é nem que não sonha, mas nunca sonhou. Tem gente que não morreu, mas não projeta. Tem gente que não morreu, mas não acredita. Está aqui dentro da igreja, vê esse barulho todo, vê essa graça, vê essa unção, vê esse poder, mas não sente nada.
criou um bloqueio. Às vezes fica até meio que desconfortável. Isso aqui só tem gente rica. Olha como é que aquele fulano se veste. Só Deus sabe a prova, irmão, que ele está passando. Ele foi na Impecável Maré Mansa, comprou uma camisa branca básica. E o segredo está no bom sabão em pó, uma boa passada de roupa, está sempre ele, branquinho, 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 parece novo, só Deus sabe. É porque você não faz gabinete com todo mundo, mas a gente conhece muitas histórias, e eu sei que tem gente que está aí levantando a mão, dando glória a Deus, está num aperto danado. Sabe por quê? Porque no mundo tereis aflições. Jesus nunca nos enganou. Ele nunca disse vai ter ausência de guerra, mas ao mesmo tempo ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Paz não é ausência de guerra, paz é a certeza de que Deus está no controle. Eu estou passando dificuldade, mas eu sei que Deus está no controle. Vamos viver, irmão. Vamos viver. Eu já contei para a igreja o testemunho. Uma vez a gente estava, viajando de um lugar para o outro, estava emendando já umas 3 semanas, não sei se o Rodrigo lembra, dentro de van. A gente vinha em casa rapidinho, só trocava um pouquinho a roupa da mala e ia de novo para a estrada. E uma correria danada, cantando num lugar, tocando num lugar, E teve um dia que a gente estava cansado e tal, o pessoal brincando: ministério é árduo, ministério é pesado, e que não sei o que, e estava uma reclamação e tal, e a estrada também tem, né, suas surpresas, pneu que fura, voo que atrasa, uma série de coisas ruins, né? Eu me lembro de uma vez que a gente foi ministrar numa cidade, cantamos e tal. Quando a gente acabou, o irmão pegou a gente, levou a gente até um hotel. Quando ele parou com a gente na porta do hotel, um hotel escuro, ele falou: pode entrar, está tudo ok, está tudo resolvido. Falei: mas irmão, não tem que ir lá. Não precisa não. Pode, está tudo resolvido. A gente desceu do carro, uma fração de segundo, o carro sumiu. Falei: caramba. E a gente entrou e tal, tinha um senhor lá. Pois não. Eu falei: não, é uma hospedagem. Tal, o pessoal da banda aí que tocou. Eu falei: tudo bem, pode ficar ali naquele quarto ali, naquele ali, naquele ali. E a gente foi entrando, a gente começou a ouvir um barulho estranho, e sentir um cheiro estranho, e daqui a pouco a gente viu que a gente estava dentro de um motel. Falei: há poder no sangue de Jesus. Como é que uma igreja deixa a gente aqui? Da gente ter que sair dali e resolver, e pegar o telefone. Uma outra vez a gente foi para Belo Horizonte, chegamos direto do voo, descemos de manhã, porque a igreja viu, o pessoal viu o voo para a gente desceu, foi direto para a igreja, porque disseram assim: olha, vamos para a igreja direto, que passa som, depois vocês ficam livres. Falei: tudo bem. E aí o irmãozinho pegou a gente no aeroporto, deixou a gente dentro da igreja, foi embora. E a gente foi, tinha um técnico de som lá esperando, passamos o som todo, 1 hora o som estava resolvido. Quando a gente acabou de passar, devia ser umas 11 horas da manhã, a gente olhou para o técnico disse: está tudo bem para vocês? Está tudo bem. O culto começa às 19 horas. Aí eu falei: estou sabendo e tal. Ele: então tá, a parte do Senhor. Foi embora, a gente ficou sozinho dentro da igreja. Falei: não é possível. Deu meio-dia e meia, deu 1 hora, deu 2 horas da tarde a barriga, uma fome danada. Falei: o culto é só 19 horas. Deu 15 horas, aí eu peguei o telefone e eu tive que me virar e ligar. Falei: vamos resolver alguma coisa para a gente comer. E a gente ficou lá, sabe, igual sem teto lá dentro da igreja. Depois foi chegando os irmãos e à noite o pastor falou com a gente como se nada tivesse acontecido. Que bom que vocês estão aqui. Falei: bom para você, né? Então, sabe, existem algumas surpresas. Estou me lembrando de algumas aqui. Eu poderia passar aqui amanhã, o dia falando. Aí, sabe, numa dessas semanas bem carregadas, estava todo mundo reclamando e tal. E aí o Fábio, que é nosso baterista, e o Fábio normalmente não fala, né? O Fábio tem boca, mas não fala. Todo mundo fala, todo mundo conversa. O Fábio só dormia, descansava e não falava. Uma paz, sabe? O Fábio me lembra, ele vai entender porque ele é meu amigo e eu tenho intimidade para falar. É igual meu cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, a Denise, que é impressionante, irmão. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode ter barulho, pode não ter barulho. Ela dorme, é uma paz que excede todo entendimento. Eu olho para ela, eu fico, sabe, invejando ela. E o Fábio é assim. Só que no meio do tumulto, no meio da confusão, o Fábio meio que acordou e tal, meio que pediu: eu posso dar uma palavra?
Parou todo mundo para ouvir. Ele fala: Fábio, o que houve? Aí ele falou assim: vocês estão reclamando pra caramba, murmurando. Vamos viver. Bora, gente, vamos viver. Eu fiquei olhando para a cara do Fábio e falei: esse moleque tá maluco, cara. Só que de repente o Espírito Santo começou a me trazer uma alegria, sabe? Aí eu comecei a cantar. Na verdade, escrever e pensar: quando o inimigo vier, não desista. Chega de reclamar, marcha e conquista. Cantei alto pra caramba, tá em outro tom. O fato é, irmão, Deus me deu uma canção que abençoou muita gente depois. Porque a gente estava vivo, mas parecia que a gente estava morto. A gente estava reclamando, a gente estava murmurando. Entenda bem, existem pessoas que têm mais dinheiro que você, eu sei, mas tem muita gente que tem bem menos dinheiro que você. Existem pessoas com mais energia que você, mas tem gente agora que não tem as duas pernas, que gostaria de estar aqui na igreja, mas não pode estar. Então entenda, você tem muito a conquistar, só que você já conquistou muito além de outras pessoas que ainda estão clamando e pedindo. Para de ficar reclamando pelo que você ainda não conquistou e comece a adorar pelo que você já conquistou. Até aqui nos ajudou o Senhor, é tempo de vida e vida com abundância. Chega de reclamar, chega de murmurar e comece a adorar, porque o Deus que te trouxe até aqui vai te levar além. Oh, aleluia! Eu falei 15 minutos, já estourei. Deus é grande. Segura um pouquinho, irmão. Um dos textos que eu mais cito da palavra do Senhor é Gálatas capítulo 5, verso 1. Esses dias eu estava pregando, falei sobre isso. Eu amo esse texto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Na versão que eu tenho aqui diz assim: portanto permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou, e não se submetam novamente à escravidão da lei. Tem gente que está retrocedendo, tem gente que está voltando a viver o jugo do velho homem, tem gente que está com saudade das cebolas do Egito. Não, é daqui para cima, é daqui para melhor. Você pode falar isso para duas pessoas, diga: é daqui para cima, é daqui para melhor, irmão. Olha que coisa linda, livro de Jó, capítulo 19, a partir do versículo 19. Eu amo esse texto. Diz assim: meus amigos chegados me detestam, aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Tá ruim para você? Aqui? Amigos chegados me detestam, os que eu amo se voltaram contra mim. Fui reduzido a pele e osso, e escapei da morte por um triz. Está brabo, irmão, está difícil. Eu não estou vendo ninguém aqui dizendo assim: estou com dinheiro, estou com carro, estou com amigo me aplaudindo. Não, ele está abrindo o coração e está dizendo: está brabo. Ele diz assim: tenham misericórdia de mim, meus amigos, tenham misericórdia de mim, pois a mão de Deus me feriu. Será que também precisam me perseguir como Deus me persegue? Já não me criticam o suficiente? Jó está abrindo o coração, ele está dizendo: vocês ainda tem que me espizinhar, ainda tem que me pisar. Sabe aquele negócio, miséria pouca é bobagem? Tem umas frases, né, dos antigos que são muito emblemáticas, né? Tem uma outra que o passarinho fez uma miséria na minha cabeça. Por quê, irmão? Sabe, está ruim e parece que não pode piorar, mas piora. É o que Jó está falando. Ele diz: quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas no monumento, entalhadas com um cinzel de ferro e preenchidas com chumbo e gravadas para sempre na rocha. Ele está dizendo: quem dera alguém me ouvisse, quem dera alguém notasse a minha presença, quem dera alguém me ajudasse. Mas eu quero fechar com o versículo 25, que talvez você ainda não tenha identificado, mas eu tenho certeza que você conhece. Levante sua mão bem alto, e mesmo que você esteja vivendo dias difíceis, repita comigo: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Tá difícil,
Mas vai melhorar. Vai melhorar. Eles não morreram. E eles não podiam simplesmente estar vivos, eles precisavam viver. E eles precisavam vencer o preconceito. Que preconceito, pastor? Porque Corá era levita. E Corá, ele morre porque ele não aceita simplesmente o cargo de levita, porque ele bagunça o sacerdócio, ou ele tenta bagunçar o sacerdócio. Ele morre. E os filhos continuam. E os filhos continuam fazendo o quê? Eles continuam levitas. Continuam levitas. Entenda bem, querido, não dava, sabe, para eles mudarem. Eles tinham que continuar no lugar aonde o pai tinha fracassado. Quem está comigo aí, diga amém. Então aquele preconceito, alguém olhando para você e dizendo assim: ah, você quer cantar, mas teu pai, hein? Você quer ser pastor, mas seu pai, hein? Ah, quer dizer que agora tu é advogado? Ah, mas teu pai. Eles carregavam isso sobre os ombros. Imagine, qualquer lugar que eles chegavam tinha a sombra de Corá, tinha a sombra do pai, o pai que fez tudo errado. Só que eles decidiram vencer o preconceito. Eu sou eu, e pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Existem algumas pessoas que estão intimidadas, não conseguem se posicionar por conta do erro de pessoas que andavam com você, mas você é você. Ah, mas todo mundo me bota no mesmo balaio. Fica tranquilo que os frutos vão aparecer. Fica tranquilo que vão saber que você é diferente. Não, porque quem anda com porco vai comer farelo junto de porco. Tudo bem, eu até entendo isso, que eu devo evitar as más companhias, mas ao mesmo tempo, às vezes, foi inevitável. Eu trabalhava ali naquele lugar, eu fazia parte daquela família, eu me aproximei de fulano e de ciclano, até por misericórdia, para tentar ajudar. Ah, mas a lama respingou em você. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Sabe, é igual 2 Reis capítulo 6, que nos mostra que o ferro que era emprestado, o ferro do machado cai dentro do rio, e o dono, na verdade o dono não, aquele que tinha a posse, porque era emprestado, ele fica desesperado e procura Eliseu, e Eliseu diz assim: me aponta o lugar da queda. E aí, a partir do momento que o lugar da queda é identificado, Deus opera um milagre. Eu quero declarar sobre a tua vida que no lugar da queda, lá no passado, Deus vai operar um milagre. Alguém vai olhar e vai dizer assim: olha, o avô dele não prestava, o pai dele não prestava, mas ele é diferente, porque Jesus entrou na vida dele, Jesus entrou na história dele. Os amigos dele não prestavam, mas ele é diferente, porque Deus arrancou ele do império das trevas e fez dele uma nova criatura. Não se espante, porque talvez Deus possa te levar no lugar de quedas que antigamente era vergonha. Sabe para quê? Para que ele te honre, para que ele mostre que ele mudou a tua história. Alguém vai olhar e vai dizer: quem te viu e quem te vê? Deus mudou a minha vida. Fica de pé. Louvado seja Deus. Eu quero, faz o favor para mim, coloca aí no telão. Eu quero ler esse último texto. A gente vai terminar adorando ao Senhor. Pedir a ajuda do Delino para cantar pelo menos mais umas 2 canções. Nós estamos em festa, irmãos. Mas coloca para mim Isaías capítulo 61, é uma das passagens bíblicas mais lindas e mais conhecidas. Livro do profeta Isaías capítulo 61. Vamos tentar ler juntos? O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Pode seguir. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
para consolar todos os que andam tristes, pode prosseguir, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez do espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Pode seguir. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Pode seguir. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, e estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Pode seguir. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Pode seguir. Em lugar da vergonha que sofreu meu povo, receberão porção dupla, e em vez da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra, e terá, segura na mão do sermão, diga: no lugar da vergonha, Deus começa a liberar agora dupla honra. Para terminar, olha para o teu irmão, diga assim: sabe os filhos de Corá? Fala isso. Diga: sabe os filhos do rebelde se tornaram compositores de salmos. 1, 2, 3, 4, 5, vários salmos estão registrados lá na Bíblia. Quando você vê no cabeçalho está escrito Salmos dos filhos de Corá. Alguém que tentou atrapalhar tudo foi afastado, mas porque você é diferente, é inserido no lugar da vergonha. Deus te dá a dupla honra. Toda maldição está sendo quebrada agora. Você crê nisso? Dá glória a Deus aí bem alto. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Ô, meu irmão.